Olá, olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Iniciamos hoje mais um módulo da nossa caminhada juntas de Teologia para Filhas, um Outubro Rosa diferente. E só vai ser diferente se você se levar a sério e se propor a chegar até o final dessa nossa caminhada juntas. Hoje a nossa aula é sobre promessas. A nossa aula se chama Promessas que não falham. Estamos entrando no módulo Promessas e Esperança. A nossa aula de hoje está baseada em Números 23:19. Diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir, promete e não cumpre? Então, essa é uma das declarações mais firmes da Bíblia a respeito do caráter de Deus. Deus tem um caráter plenamente confiável. Nós nem devemos nem de longe duvidar do que ele promete. A questão é saber o que é promessa de Deus para a nossa vida e o que é as nossas emoções desejosas por algo, tá? É importante pedir discernimento para a gente saber o que é cada uma dessas coisas. Deus não promete algo para a nossa vida para nos agradar. Ele promete para cumprir, para um propósito além de nós mesmos. Mas se somos sinceras, todas nós já passamos por momentos em que parecia que tinha alguma promessa que tinha demorado demais, não é? Ou então alguma promessa que não estava sendo cumprida, quando na verdade era um desejo do nosso próprio coração. Quando o tempo de Deus parece longo, o coração tenta até desistir. Mas é nesses períodos que a fé é provada. Quando é promessa, a nossa fé é provada. E a nossa fé também é fortalecida. A promessa não falha. A promessa não atrasa. Ela chega na hora certa. Antes de Deus cumprir o que Ele disse, Ele nos prepara para viver o que ele prometeu. Então, de repente, se você acha que tem algo demorando para sua vida, na verdade, esse é o seu tempo de preparo. Abraão esperou 25 anos para ver Isaac nascer. José esperou 13 anos entre o sonho e o palácio. Davi foi ungido rei ainda quando era um pastor adolescente e só se assentou no trono anos depois. Sabe o que temos em todos esses exemplos em comum? Eles não desistiram, eles permaneceram confiando no Deus que prometeu, não nas suas próprias emoções, porque a fidelidade de Deus não depende do tempo. Não depende da circunstância. Não depende de quanto você tem na conta. A promessa de Deus depende do propósito que Ele tem para a sua vida. O relógio de Deus não atrasa. E Ele trabalha sempre na hora exata para a nossa vida. Isaías 55:11 diz assim: Assim será a palavra sem sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, cada promessa tem um destino certo e ela vai se cumprir. Porque o que vem de Deus não volta vazio. Talvez Deus tenha te feito uma promessa há anos, algo que você guarda no coração, mas que ainda parece distante. Então Ele quer te lembrar, ainda está de pé. O tempo não cancela o que Deus decretou. E mesmo que as circunstâncias mudem, a palavra permanece. Minha irmã, às vezes a promessa passa por um processo e esse processo é em você, porque Deus já é perfeito. O cumprimento pode demorar, mas a presença dele nunca falta. E na verdade, o maior presente de uma promessa nem é o resultado, é o relacionamento que se constrói entre as filhas e o pai durante essa espera. Você está anotando o que eu estou te dizendo? O que mais importa na promessa é o relacionamento que é construído entre as filhas e o pai durante a espera. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Enquanto você ora, Deus está alinhando. Enquanto você chora, Ele está te moldando. E quando o tempo dele chega, tudo acontece de uma forma perfeita, sublime, de uma forma plena. Deus não esquece promessas. Ele cumpre no tempo em que a nossa maturidade, em que o nosso coração alcança o propósito. Porque Deus não entrega bênçãos prematuras. Ele entrega bênçãos para corações maduros. Ele entrega promessas maduras para um propósito maduro. Amém? A Bíblia em Abacuque 2:3 diz assim: Ainda que demore, espere, porque certamente virá,
e não tardará. E essa é a palavra de hoje para o seu coração e para o meu coração. Espere com o coração firme, com a mente confiante e com os olhos no Senhor. Se a promessa é de Deus, ela tem validade eterna. Não tem prazo de vencimento. Não tem uma data de vencimento. E quando ela se cumprir, você vai olhar para trás. Pode confiar nisso que eu tô te dizendo. Você vai olhar para trás e vai entender por que você precisou esperar. Porque Deus cumpriu a promessa naquele tempo, naquele período, naquele nível de maturidade que você tinha. Porque além de uma promessa para nossa vida, a promessa está atrelada ao propósito que ele tem para nossa vida. E o propósito só se cumpre quando o nosso coração está pronto para isso. Então, se hoje você está no tempo de espera, continue adorando. É a adoração que o Senhor quer de você nesse período de espera, de silêncio. É o som da sua fé que ele quer ouvir. Isso é o que ele deseja de nós. Continua crendo, porque quando Deus fala, o impossível se curva à vontade dele. Grava essa frase aí no seu coração. Grava essa frase aí no seu caderninho. O tempo pode passar, mas a promessa dele permanece de pé. A promessa dele não falha. E o seu desafio dessa semana é: escreva em um papel as promessas que Deus já te fez. As que você viu se cumprindo e as que você ainda não viu sendo cumprida. Ore sobre cada uma delas e declare em voz alta: Senhor, eu creio que o Senhor é fiel para cumprir. Senhor, obrigada pelas promessas que o Senhor já cumpriu na minha vida, na vida daqueles que eu amo. Não se esqueça de agradecer por tudo aquilo que Deus já fez e que ainda Ele vai fazer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem um compromisso com a palavra dele. Ele tem um compromisso com o que ele fala. E essa é a nossa maior vitória. Ele nunca falha. Amém? Então que Deus te abençoe. Não esqueça de fazer essa tarefinha. Coloca aí, pega o seu caderninho e anota tudo que você sabe que o Senhor te prometeu. Caso você tenha algum tipo de promessa que você não sabe se é de Deus para sua vida ou se é das suas emoções, do seu próprio coração, é hora de orar ao Senhor pedindo uma confirmação, pedindo discernimento para você entender o que é dele e o que é de você. O que é do nosso coração pode falhar, para esse tempo é uma coisa, daqui 5 anos já vai ser outras coisas, outros desejos, outros propósitos quando é do nosso coração. Mas quando é do Senhor, não tem tempo de vencimento, não tem prazo de validade. Amém? Então que essa aula tenha sido proveitosa para você. Faça a tarefinha e a gente se vê amanhã. Amanhã a nossa aula se chama Esperança em Meio à Dor. Até lá, permaneça firme na promessa que Ele tem para a sua vida, porque ela não vai falhar. Deus abençoe. Tchau, até amanhã.